boa tarde, ouvintes do programa Voz do PCD. Dando início mais uma tarde maravilhosa, uma bancada especial, programa especial de pessoas especiais, dando voz e luz aos invisíveis. Hoje aqui, recebendo, como sempre, nosso comentarista especial, Alessandro Montano, Antônio Nelson, nossa visita aqui especial, aqui, Douglas Manassés. Obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Ilustra muito a nossa bancada, a tua presença. Eu sei da dificuldade de você estar aqui, né, presente, mas obrigado por aceitar o nosso convite. Né? Leva um abraço à nossa subsecretária Verônica Gentil, irmãzona que a gente fez aqui. O programa é dela agora, ela que manda nesse programa aqui, uma amigona Nelson. É isso, Alessandro? Com certeza. E a nossa preocupação aqui, você que não tem visão, infelizmente, tem a deficiência audiovisual, vou fazer uma pequena leitura de nós que estamos aqui presentes hoje nessa bancada. Nosso querido convidado está de terno, cor bege, uma linda gravata listrada, vermelha e azul, e está com crachá da Secretaria de Governo. Estamos aqui com o nosso querido Antônio Nelson, lindo no terno cinza, com a camisa social bege, com uma camisa básica por baixo preta. Nosso querido Luiz Marinho está de terno preto e camisa social branca. Eu estou de jaqueta, com uma camisa de malha preta, trajado esportivamente, em mais um programa A Voz do PCD, na Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. E vamos que o programa hoje promete. Então, como sempre, para atleta, sempre atleta, né? Sempre vestido atleticamente, né? Sem as medalhas, né? Eu gosto de quando vem com as medalhas aqui, que é o nosso super campeão. Antônio, fala um pouquinho das nossas redes sociais aí, meu irmão. Vamos lá, Luiz. A Voz do PCD, Instagram, A Voz do PCD, YouTube, A Voz do PCD, TikTok. Estamos no TikTok, Alessandro, TikTok. Estamos no TikTok, irmão, TikTok. Bom. É bom, né? TikTok. Você que está vendo o podcast aí, está assistindo, comente, compartilhe e faça, dá aquele seu like, o likezinho, né? Aquele like, né? E voltando aqui com o programa, coisa séria. Eu tenho uma informação importantíssima hoje. O Geraldo está de chapéu. É verdade. A gente comenta muito aqui, Douglas. Esse é um perfil dele. O chapéu é um perfil dele aqui. Quando ele vê esse chapéu, fica híbrido. Olha pra lá, não reconheço. Então é meio estranho. Abraço, Romeu. O programa só existe porque você tá aqui. Dando abertura aqui, Douglas. Se apresentar aí para os nossos ouvintes. A Verônica falou muito de você, da comunidade terapêuticas aqui. Então, era um desejo enorme ter você nessa bancada aqui. Então, tuas considerações iniciais aí, meu amigo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, desse convite, a oportunidade que nós temos de apresentar, assim, o nosso trabalho, a qual a gente realiza com muito afinco, com muito carinho, com muita dedicação e responsabilidade. Quero cumprimentar você, Luiz, nessa tarde, o Antônio Nelson, o Alessandro Montano e a todos que estão aqui, inclusive a nossa equipe, que é o Gustavo e a Renata, que hoje compõem aqui esse trabalho junto com a gente. Nós somos da Subsecretaria de Cuidados Especiais, né? E eu estou hoje, nesse momento, como superintendente terapêutico que tem essa questão de cuidar das entidades que trabalham com recuperação de dependentes químicos. E é um grande prazer estar com vocês hoje. As pessoas, às vezes, né, só ficar atento, a gente que nos segue aqui, falando aqui de diabetes, hipertensão, mas é comorbidade, não é deficiência, é um programa deficiente, mas eles esquecem que a diabetes vai levar o cara a ficar deficiente visual, amputação de membros, né? A hipertensão, a AVC, a AVE, que vai formar numa deficiência, e a dependência química também, ela causa danos ao corpo. Mano, então, a tua presença aqui vai ilustrar essas pessoas, né? Abrir um pouquinho mais essa mente, porque é esse mundo terapêutico, as pessoas olham de longe, né? E o dependente químico, todo mundo quer ficar longe, só se afastar. Esquece que é um ser humano que está do lado de lá, precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de apoio, de atendimento. E você tem uma história de superação incrível. Irmão, eu li a tua história, teu fã de graça. Verônica falou de você aqui, eu fui pesquisar, cara, tem uma história que interessa as pessoas que estão do lado de lá, eu te ouvir, entendeu? Então, o programa é de escuta e de narrativa. Aqui não é um programa de entrevista, de bate-bola, é de ouvir as histórias. Então a gente hoje vem te ouvir. Muito bom. Abrir o microfone para você falar, você fique muito à vontade, agradecer a tua equipe que está aqui com a gente também. Então, meu irmão, o microfone é seu.
Para você contar um pouquinho da tua história pra gente aqui, da tua trajetória, como é que você chegou até a superintendência, ou antes disso, a tua vida pessoal e particular. Eu sei que tem muita gente que vai se emocionar com a tua história, irmão. Assim, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito agraciada por Deus. Eu agradeço todos os dias a Deus pela minha vida, porque hoje não era de fato para que eu estivesse aqui. Eu me envolvi com drogas muito cedo, tive uma infância assim muito simples, muito humilde, mas um pai muito trabalhador, uma mãe muito trabalhadeira. E com toda a dificuldade da minha família, eles deram condição para minhas irmãs, me deram condição de estudar numa comunidade carente de São Paulo. Mas, infelizmente, como muitas pessoas hoje no Brasil sofrem esse problema, comigo não foi tão diferente. Chegou um determinado momento da minha adolescência, por estar numa comunidade muito conflagrada com as questões das drogas, né, do tráfico de droga, da violência, Zona Leste de São Paulo, Itaquera, é uma região realmente assim que tem uns lugares muito complicados, como muitos lugares hoje no Brasil, e me envolvi com as drogas. E na escola, muito cedo, com 12 para 13 anos, aquela questão de estar, né, um cigarrinho, o álcool, né, a baladinha, né, para ser aceito dentro de uma comunidade, para achar que esse era o pensamento do adolescente naquele momento, né, para poder ser aceito diante do grupo da escola, ser aceito diante das meninas, dos meninos, enfim, me aventurei e não vi o tamanho do problema que eu estava arrumando naquele momento, que foi desenvolver uma doença que, para nós que estudamos hoje a dependência química, entendemos que é uma doença progressiva, incurável, fatal, que antes de matar ela desmoraliza. E isso acontece nas melhores famílias, não só na minha. E acabou que com 12 para 13 anos já estava usando muita maconha, usando muita cocaína. Com 14 anos eu usei crack pela primeira vez. E do crack, assim, foi a minha ruína total, porque dos 14 aos 19 anos eu praticamente parei nas drogas e não produzi mais nada na minha vida. Foi muito sofrimento da minha família. Eu cheguei a morar nas ruas por causa das drogas, perdi a oportunidade de estudar à época, perdi a oportunidade de viver com a minha família, perdi a oportunidade de ter uma educação decente à época, e tudo porque a droga roubou isso de mim. E eu vivia para usar droga e usava a droga para viver. De fato, era assim a minha vida. Com 17 para 18 anos, quando eu estava já nas ruas de São Paulo, na Cracolândia hoje, que é aquela grande Cracolândia, o grande problema, né? O abacaxi do gestor público hoje em São Paulo. Grande problema social, né? É um grande problema social, onde milhares de pessoas vivem naquela condição desumana. É assustador de ver. É assustador. E não se tem a solução para o problema, né? Porque a dependência química ela é muito complexa. E eu, naquela época, a Cracolândia era em outra região, ela ficava mais na área do Bexiga, mais na área da Praça da Sé, ali da Liberdade, depois foi migrando lá para a Estação da Luz. E quando eu cheguei naquela condição degradante, eu achava que já não sairia mais dali, eu achava que ali seria o meu fim. E eu até que tentei em alguns momentos criar consciência, tentei que em alguns momentos sair da dependência química, procurar ajuda da família, procurar ajuda de médicos, de psicólogos, e eu não conseguia sair daquela prisão, né? Porque a droga é de fato uma prisão, uma cadeia, você está preso vivo, porque você não produz nada na sociedade, principalmente o usuário de crack. E ali fiquei muito mal de saúde, perdi tudo que eu tinha. E minha família sofreu muito com esse problema. Foram várias internações, muitas frustrações, até que um dia eu conheci um instituto, que é o Instituto Manassés. É uma instituição que trata dependente químico, e nós temos lá um pastor, um grande homem de Deus, uma pessoa formidável, que eu devo, assim, em primeiro lugar, a Deus a minha vida, e em segundo lugar ao meu pastor, que me deu uma oportunidade de tratamento. E ali eu fui o primeiro acolhido, ele estava montando o Centro de Recuperação Manassés, eu fui o primeiro acolhido dessa instituição. E eu olhava para a estrutura da instituição, que era um sítio abandonado, que não tinha nenhuma perspectiva, um lugar muito simplesinho, e eu chegando, e logo depois foram chegando outras pessoas, e olhava aquele local e olhava para a minha vida, né? E via, assim, uma situação muito complicada, muito parecida. Aquele sítio abandonado, aquele sítio sem vida, aquele sítio sem, sabe, todo acabado, e a minha vida estava daquele jeito. E eu tinha 2 desafios, que era permanecer em tratamento num lugar que tinha muito amor, muito carinho, mas não tinha estrutura, e tratar da minha doença. E o que aconteceu foi que, graças a Deus,
esse lugar ele tinha o que era mais importante, que era o amor do ser humano. É o que essas instituições fazem hoje, elas exercitam o amor através da vocação, e ali eu pude ter o meu tratamento de uma maneira muito simples, e a instituição Manassés foi tomando forma, eu fiz disso a minha história, porque eu me tornei presidente da instituição Manassés. Hoje a instituição Manassés ela está em 18 estados brasileiros. Eu assumi a presidência e fiquei como gestor da instituição por 18 anos. Fizemos um grande trabalho a nível nacional, chegamos a ter 3.000 pessoas acolhidas no Brasil sem cobrar mensalidade. Parabéns. Gratuito, em todos os estados brasileiros. Faltaram 3 estados no Brasil para a gente poder fechar o Brasil todo. Viajei o país todo, tive a oportunidade de voltar a estudar, de me formar em gestão pública, e isso me qualificou a assumir o cargo que eu tenho hoje, porque a experiência que eu adquiri ao longo desse tempo na gestão de uma comunidade terapêutica chamou a atenção também das autoridades. Douglas, eu vi você aqui, passa um filme na cabeça, né? Eu também sou oriundo de comunidade, presenciei muito essa questão aí. A gente tem muito para falar ainda. Sai um breakzinho rápido e já retorna aqui com o Douglas Manassés, ilustrando a nossa bancada hoje. Vamos, Geraldo! Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize! Estamos de volta com o programa Voz do PCD, programa especial de pessoas especiais. Especiais porque somos amigos, entendeu, Douglas? Não especial de deficiência. As pessoas têm essa mania de dizer, você não é especial. Todos nós somos especiais, né? Porque somos amigos, somos próximos, estamos juntos, temos o mesmo objetivo. Então a gente brinca, diz que é programa especial de pessoas especiais. Geraldo, de chapéu, sempre será especial aqui. Sem chapéu não reconheço, né? Antônio Nelson, hoje bem trajado por causa de Douglas. No momento ele está sempre com camisa polo. Coitado. Então tá surpreendendo aqui. A tua presença é do Anderson, fez esse cara mudar. Ele tá hoje pegando Realmente ele hoje tá especial. Nosso operador agrediu aqui nosso convidado com a câmera, não sei o que aconteceu. Você poderá ver isso no podcast. Mas foi um pequeno acidente de percurso. O programa dele tem de rádio, mas ele passa, né, no podcast também, as pessoas vão ver. Querido, o programa. Vou né, Alessandro? Com certeza. Vou falar uma coisa para você. Só o início do programa, você contar um pouco da sua história, já me emocionou muito. E vou te falar uma coisa que acho que ninguém deve ter falado antes. Na verdade, você não perdeu a oportunidade de estudar. Você teve que passar pelo mal para poder enxergar o bem. Tem uma frase que eu falo, mas não tenho tido tempo de falar aqui no programa. A gente costuma dizer que a luta nunca é do bem contra o mal, uma frase de Chico Xavier. E sim da luz, o conhecimento, a escuridão e a ignorância. Você teve que encarar a escuridão, né, para dar luz. E imagina se você tivesse estudado, porque como você mesmo falou, faltou 3 estados para você colocar esse instituto, que você vai continuar a falar agora desse trabalho maravilhoso que ele faz. Por favor, programa assim. Mas antes de você dar a sua palavrinha aí, né? Que nós cortamos você, né? Ainda teve até uma agressão aí. Sim. O break, eu aprendi que é o break. Quando a câmera voa, é o break. Das redes sociais, vocês estão aí do outro lado aí, comente, compartilhe, dá aquele like lá no YouTube, né? Podcast. Nós já estamos no TikTok. Você conhece o TikTok? Sim. Eu não conhecia o TikTok. Eu tenho os TikToks. Eu não conhecia, passei a conhecer. Nós já estamos, a Voz do PCD já está no TikTok. Nós somos 11K. Agora no Instagram, 11K. Já ouviu falar no 11K? 11K, eu não sabia que era 11K, porque eu sou um pouquinho velhinho. Pensava que era 11 mil, mas 11K. Então, 11K, Voz do PCD, né? E voltando com o nosso entrevistado, nós cortamos ele um pouquinho, né? Houve até uma agressão, máquina voando, mas tudo bem. Vamos com tudo, meu amigo? Claro, com certeza. E quando eu cheguei nesse momento da minha vida, de estar na instituição Manassés, de fazer esse trabalho, isso acabou me qualificando para que eu pudesse ter uma oportunidade hoje. Chamou a atenção a época do ex-prefeito Marcelo Crivella, onde ele precisava desenvolver ações que tratassem a questão da dependência química. Foi muito interessante isso, porque um dia o prefeito Marcelo Crivella me ligou. Ele já conhecia meu trabalho lá da Bahia, pois ele ter
tem um trabalho lá em Salvador muito legal, um trabalho social muito, muito bacana. E aí ele me ligou, isso era 27 de dezembro de 2017, primeiro ano de mandato dele, quando aconteceu na Cracolândia da Avenida Brasil um acidente, isso foi muito noticiado à época, de um motoqueiro militar do Exército atropelar um usuário de crack ali na cena de uso da Cracolândia da Avenida Brasil, e o rapaz os dois vieram a óbito e perdeu a arma do militar. O Exército acabou fazendo uma incursão na favela, na comunidade, enfim. E aí ele estava passando naquele momento e me ligou na hora do acidente, falou: cara, tô com um problema aqui que eu tô há 1 ano tentando resolver o problema da Cracolândia do Brasil e eu não consigo resolver esse problema. E aí me convidou para fazer parte do governo e desenvolver um projeto. Eu já tinha apresentado na prefeitura alguns projetos e nunca tinha tido oportunidade. Falei, agora é a hora de apresentar um pouco do nosso trabalho. E aí a gente trouxe essa questão das entidades que trabalham com recuperação de dependente químico, que tinha uma demanda enorme de legalização, de regulamentação do serviço, né? Entidades que hoje já atuam no Brasil há mais de 50 anos e há mais de 25 anos no Rio de Janeiro, entidades que não eram reconhecidas pelo poder público, entidades que fazem um trabalho fenomenal. Hoje nós identificamos no estado, Luiz, cerca de 300 comunidades terapêuticas espalhadas pelo estado. Nós já alcançamos com a nossa equipe mais de 120 instituições que trabalham com recuperação de dependente químico. Instituições que têm 30, 40, 50, 100 pessoas acolhidas, vivem de doações, elas vivem do apoio da igreja, do apoio do empresário, do apoio da comunidade, e ali elas acolhem as pessoas que não podem pagar um tratamento para dependência química. Só que hoje existe toda uma legislação para regulamentar esse serviço que o município do Rio não cumpria, que o estado não cumpria. Então, quando nós tivemos oportunidade, nós fizemos toda a organização da política de drogas. Criamos uma coordenadoria de política de drogas a nível municipal à época, criamos um conselho municipal antidrogas, criamos o fundo municipal de drogas, fomos em Brasília, buscamos recursos, desarticulamos toda a Cracolândia da Brasil, porque ela precisava passar ali aquele trecho das obras da Avenida Brasil, e ali tinha mais de 200 barracos, né? E as pessoas não transitavam. E ali começamos a fazer um trabalho, eu, Cidinho Mendes, nosso parceiro, um forte abraço ao nosso irmão querido, Cidinho Mendes, que está nesse momento ensaiando o coral para a apresentação do nosso simpósio, que nós vamos falar sobre isso, se tivermos a oportunidade. E aí fizemos um trabalho fenomenal na Avenida Brasil, acolhemos mais de 600 pessoas naquele local, encaminhamos para tratamento de dependência química, desarticulamos toda aquela estrutura que tinha de barracos no meio da avenida. Era o caos, né? Porque vocês lembram das ações do poder público anteriormente, na época da Copa, na época da Olimpíada, que eles pegavam a força, levavam, não funcionava. E foi um desafio muito grande para a nossa equipe. Nós conseguimos montar uma equipe só de pessoas, a nossa equipe eram 12 pessoas, 12 jovens que tinham passado pela Cracolândia, tinham conseguido superar a questão da dependência química e fizeram parte da nossa equipe para o convencimento desses usuários. Mas ressaltando, isso tudo graças, como eu falei aqui, pela escuridão que você passou. Sim, porque foi o processo de capacitação. Na verdade, o Cidinho Mendes ele tem uma música, uma canção que fala que só entende de lágrimas quem um dia já chorou. E eu levo isso para a minha vida. Então, quando nós falamos com essa propriedade da nossa história de vida, claro que depois eu tive a oportunidade de me formar, tive a oportunidade de estudar, de me capacitar nas questões teóricas, científicas, nas questões da política pública. Essa minha trajetória pelo Brasil me deu essa condição de hoje exercer a função que, graças a Deus, eu exerço. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive à época do prefeito Crivella, mas eu agradeço muito mais hoje à época, esse momento, porque hoje o Cláudio Castro, o nosso querido governador, reconheceu esse trabalho e está replicando isso a nível estadual. E com hoje certeza. O trabalho está muito mais amplo. Nós conseguimos trazer, o governador Cláudio Castro disponibilizou
30 milhões de investimento em tratamento para dependentes químicos nessa questão da nossa subsecretaria relacionada às comunidades terapêuticas. Hoje fecha o último dia do edital, as instituições estão protocolando, mais de 20 instituições já estão participando do investimento de 10 milhões em contratação de vagas em comunidades terapêuticas. De que maneira que é feito isso? O governo vai pagar R$ 1.500 por cada vaga que a instituição disponibilizar para o governo do estado. Porque nós entendemos que é muito melhor a gente pegar esses serviços que já existem prontos, esses serviços que já funcionam há anos, que tem muitos Douglas como exemplo, né, dentro desse processo, e investir nessas instituições para que elas possam prestar esse serviço para o governo, porque fica muito mais difícil para o governo montar um equipamento, treinar a equipe, não dá tempo de fazer isso. Você leva anos e você não vai adquirir. Você fez uma coisa inédita, você estruturou uma rede. Né? Sim, uma rede de cuidados. E hoje, como existem legislações federais, legislações estaduais e municipais regulamentando o serviço, a gente conseguiu disponibilizar essas vagas e atender essas instituições. Nós estamos contratando 555 vagas em dependência química nas comunidades terapêuticas. Isso é um marco para a história. E vamos financiar projetos de reinserção social, não só tratar. A gente vai tratar, cuidar, capacitar e reinseri-los à sociedade, ao mercado de trabalho. E realmente é uma inversão do que tem acontecido sempre. Sempre o governo cria as coisas dele sozinho, não aproveita o que já tem na rede, o que já está funcionando. Então esse olhar de você, de aproveitar quem já está na ponta, quem já está fazendo, quem já está produzindo, empoderar ele para que ele possa mais, para que o governo participe. A gente sabe da dificuldade de recursos, né? Elas superam sozinhas e está sempre na boa vontade. Você falou uma coisa também, a questão da igreja, do pastor, que te deu uma oportunidade. Sim. E a gente já falou isso aqui algumas vezes, vamos falar sempre isso aqui, a importância da religião, né? Seja ela católica, evangélica, seja ela qual for, mas a importância de você trazer a religião perto, para próximo. Ela aproxima o cara de Deus. Quando aproxima o cara de Deus, ele sente a oportunidade, ele se oportuniza de novo, ele vê que a vida não acabou, que ela pode ser construída novamente. Eu canso de dizer aqui, Doug, que esse programa com uma hora está ficando muito pouco. A gente tem tanta história para contar e tanta gente quer ouvir as histórias de superação que está ficando muito pouco. Sai mais uma saidinha, mais um breakzinho aqui rápido, sem agressão de câmera ao nosso convidado e já voltamos com o programa Voz do PCD. Vai, Geraldo! Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis. Hoje recebendo aqui a ilustre presença do nosso amigo, nosso irmão Douglas Manassés. Douglas, cara, ouvindo você falar aqui, a gente fica emocionado, né? Mas não é só emoção da tua história de superação, mas o teu empoderamento, essa tua virada de chave, essa tua virada de história, mostra para as pessoas que é possível, né? As pessoas têm um descrédito muito grande, né? Acha, o Catraca não tem mais jeito, não tem saída. Tem saída sim, cara. Tem saída sim, tem saída para tudo. O Alessandro teve uma tetraplegia incompleta, todo mundo dizia que ele não ia ficar mais de pé. Podia esse cara ficar de pé no andador. As pessoas não acreditam ele ganha nisso. Competição. As pessoas não Ele é um acreditam. campeão. Entendeu? Então, É incrível. essa é a história desse programa. Esse programa foi montado para isso, para ouvir e contar as histórias. Então, como o tempo aqui urge, ele é muito pouco, a gente vai te explorar o máximo que a gente puder, vamos te ouvir. Então, dá prosseguimento aí, irmão, da tua história, como é que tá lá a superintendência. Fala pra gente aí. Douglas, eu tô aqui vendo aqui que você veio vereador, né? Sim, fui candidato a vereador no pleito de 2016 e 2020. Mas a sua experiência, me fala um pouquinho dessa experiência aí. A gente sabe que nós que hoje trabalhamos em órgãos públicos e dependemos de políticas públicas, né, a gente precisa de legislações. E o meu objetivo no pleito eleitoral era justamente fortalecer o segmento a qual eu represento.
né, que esse segmento da política de drogas, da questão das comunidades terapêuticas, das entidades que muitas das vezes não têm recursos, e eu acho que o papel do poder público é isso, é desenvolver política pública voltadas para atender as necessidades e anseios da nossa sociedade. E dentro da nossa sociedade tem as organizações da sociedade civil, que são entidades que precisam desse suporte do governo para, como o Alessandro falou, melhorar os seus serviços, para que elas possam ter condições e estrutura de atender a demanda necessária, né? E esse era o meu objetivo. Mas, enfim, foi uma experiência. Hoje eu não estou candidato a nada. Hoje eu deixo bem claro que eu estou aqui como profissional da Subsecretaria de Cuidados Especiais, né? Mas, assim, foi uma fase que passou e o futuro a gente planta, né? A Bíblia fala que nós plantamos e lá na frente nós colhemos. Então, nós estamos plantando para que um dia a gente possa colher e ter oportunidade de fazer algo mais por aquilo que nós acreditamos e lutamos diariamente. Mas você foi até bem, né? Fez 2.000 e poucos... 2.716 votos. Pô, voto pra caramba. É muita gente. Agora, você montou uma associação, seria isso? Sim, surgiu no meio do caminho, na saída do governo, quando nós estávamos... Porque assim, infelizmente o Brasil... ele tem essa questão, né, de políticas públicas não continuadas, né? Um governo vai lá, desenvolve um baita de um projeto que arrebenta, que consegue, sabe, atender a população, levar o serviço, aplica recursos. E aí, quando entra uma nova gestão, muitas das vezes muda. E aquele programa que era tão bom passa a ter a marca do anterior gestor e já não é mais interessante. A política tem disso. E eu percebi que isso iria acontecer com aquilo que a gente tinha construído. Nós tínhamos feito um investimento muito alto de serviço humano dentro desse processo, de entrega humana, de equipe, madrugadas. Eu fiz mais de 60 ações na Avenida Brasil. Você fazia as ações na Avenida Brasil, dentro do Bandeira 2, Jacarezinho, você ter o problema do tráfico de droga, você ter o problema das questões da polícia. É uma coisa que a gente teve que se superar muito para poder chegar a esses lugares e atender essa população. E detalhe, é a via mais perigosa do Rio de Janeiro em termos de trânsito. Segunda é a América, a terceira é a amarela. Quantas vezes a gente estava ali na Avenida Brasil, tinha que fechar a via na madrugada e às vezes tinha que fazer ação com a via, que não tem como parar a via, e ali os usuários às vezes alucinados sobre efeito de drogas, se colocam em risco, colocam a nossa equipe em risco. E no início, até a gente ganhar a confiança do usuário de crack, porque eles já tinham vindo de uma gestão que muitas das vezes não tinha uma abordagem adequada e acabava tendo uma atitude inadequada com eles. Então eles tinham uma resistência muito grande ao serviço de abordagem da prefeitura. E a gente teve que quebrar esse paradigma, construir novos relacionamentos. E no início eles atacavam pedra, eles não entendiam, eles corriam na via, saía com o barraquinho na cabeça, e eram muitas questões. Então a gente, com muita habilidade, quando eles começaram a entender que a gente já tinha passado pelo processo que eles passaram, que a gente a nossa equipe, nós usávamos um coletinho amarelo. Diferente da equipe da Ciência Social, que era um colete azul. Então, quando chegava a galera dos amarelinhos, eles paravam logo, sabia que ia chegar com respeito. Gente, estamos chegando, aqui nós estamos para ofertar ajuda, ofertar acolhimento, nós temos as comunidades terapêuticas, queremos tratar, você vai poder vencer o crack, você vai poder ir para um lugar onde você vai ser acolhido, você vai receber carinho, você vai receber amor, você vai receber esperança, expectativa, enfim. E aí a gente fez um trabalho muito diferenciado que marcou muito aquele momento. Muito bom. Douglas, eu tenho acompanhado você nas redes sociais e tudo mais. Você é contra a liberação das drogas? Sim. Né? Eu tenho visto aqui, você é contra, porque isso pode ocasionar coisas piores, né? Porque já está complicado de segurar com a mão, vamos botar assim. Eu costumo dizer, hoje nós temos muitos países no mundo que liberaram a questão das drogas, até para uso recreativo e etc., para tentar ter um controle maior, recolher impostos. E assim, o Brasil hoje ele tem uma questão assim que precisa ser muito trabalhada, que é a questão da educação. Sim. O nosso país ele não tem essa estrutura que muitos países de primeiro mundo têm, que a gente tem um déficit de educação muito grande.
Então, eu acredito que se hoje você libera as drogas, você expõe mais os jovens, você vai expor mais as famílias, a gente não tem um SUS com condição de atender a demanda quando houver necessidade de começar a vir as consequências dessa liberação. A gente tem a questão da violência, que é muito presente, e a tendência da liberação é aumentar a violência. A gente sabe que a violência ela é potencializada pela questão do quê? Das drogas, do tráfico de droga. O indivíduo que está na rua para roubar, muitas das vezes é para usar a droga. O indivíduo que está na rua, que às vezes dá uma facada para tomar uma carteira... É muito bom você falar isso então, e ouvirem isso. É por causa da questão das drogas. Então, assim, quando você se diminui a demanda de uso de droga, você melhora a sua cidade, o seu estado num todo. Por quê? Você diminui as incidências na questão da justiça, você diminui as incidências na questão dos hospitais, emergências. Quais são os maiores problemas que as emergências dos nossos hospitais hoje enfrentam? Emergência de hospital, que é o serviço mais caro da alta complexidade. É a demanda do uso do álcool e drogas. É a pessoa que bateu na mulher, quebrou, infelizmente foi lá, quebrou a casa, agrediu a mulher, mandou para o hospital, foi para o hospital. É a pessoa que é alcoolizada, bateu o carro, caiu de moto. É a pessoa que está com múltiplas fraturas. É aquele que foi roubar e tomou um tiro ou ele deu tiro em alguém. Então, a maior demanda que nós temos de recursos é relacionada ao problema das drogas. Se você diminui a quantidade de pessoas que usam drogas, quando eu digo droga, eu digo lícitas e ilícitas, né? Digo num contexto geral, você vai diminuir essa demanda do nosso SUS e o custo da saúde vai diminuir também. A mesma coisa acontece com a questão da segurança. A mesma coisa acontece com o nosso adolescente na questão da evasão escolar. Os adolescentes hoje, você evade da escola, eu mesmo na minha época, eu ia para a escola só para marcar meu cartão. Para marcar meu cartão, eu ia para o banheiro fumar maconha. Ia para fora da escola, cabular a aula para poder... Não sei se aqui no Rio é cabular a aula, né? Lá em São Paulo é matar a aula, matar para beber e tal. E quando você atua nessa questão da frente... e no fronte ao problema da demanda de drogas, você vai melhorar a qualidade de vida da população, porque vai sobrar mais recursos. Eu tenho um ditado que eu costumo dizer. Qual é o maior problema hoje de um estado como o Rio de Janeiro? Primeiro, saúde, né? Segundo, educação. Violência. Violência. A questão da violência. O estado do Rio de Janeiro... Que está ligado a drogas. Que está ligado a droga. Qual é a menor pasta que você tem hoje? Fala para nós, por favor. É a que combate as drogas. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever isso. E lutar por um mandato é lutar por isso. É mostrar para o gestor público que se ele fizer um trabalho na questão e no fronte ao enfrentamento da demanda de drogas, a gente vai diminuir o consumo, a gente vai diminuir muitas questões e a qualidade de vida da população vai melhorar porque vai sobrar dinheiro para outras questões. Douglas, eu concordo com o que você está me falando, mas eu acho que o número 1 de tudo isso, eu sempre falo, não sei se você vai concordar comigo, mas é educação. Sem educação, também não vai adiantar nada. Sim, porque se você tem um pai, tá? Você tem uma mãe que não tem educação, não adianta. Não adianta. Eu costumo dizer que tem que voltar para a escola. Então, com a educação, ela vai ter informação. Ela buscando informação, ela vai buscar o Douglas. E o Douglas vai falar tudo sobre drogas para ela. E ela vai falar pro filho, filho, tá errado. Meu pai, né? Meu pai não teve muito estudo, mas ele me mostrou como funcionava as drogas, e falou pra mim, olha, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Se você aparecer com qualquer um desses dois aqui, você não vai falar pra mim assim, pai, eu não sabia. Você sabia porque eu te mostrei o que é. Por mais que ignorante que ele pudesse ser. Então, assim, hoje tá faltando pulso firme. As pessoas não têm isso. E a educação. Infelizmente, não tem informação. Por mais que tenha informação digital, não chega até essas pessoas. Eu sei que é difícil, foi o que você falou aí, mas a educação, no meu ponto de vista, é tudo. Tudo. Sim. E eu vou mais além, porque quando você fala de educação, você fala na questão da dependência química das drogas, é a prevenção. E a falta de investimento que nós temos hoje
na prevenção, ela é uma realidade. Hoje nós temos um dos maiores programas do mundo, copiado pelo mundo e principalmente pelos americanos, que é o PROERD, Programa de Prevenção da Polícia Militar na época do estado do Rio de Janeiro. Esse tema é polêmico, eu vou ter que dar uma saidinha rápida, mais um break, vou voltar nesse ponto aí. A gente tem uma conversa Show boa de bola, muito isso sobre aí, isso aí. vai pegar fogo. Geraldo, mais um intervalinho pra gente voltar aqui com Douglas Manassés, dando uma aula sobre prevenção e combate às drogas. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, sempre com tema polêmico, discussão, pessoas que conhecem o tema, que conhecem bastante. Então, Douglas, a tua presença aqui ilustra bastante essa bancada, trazer esse tema aqui foi um desafio muito grande para a gente também, né? Porque é muito esquematizado discutir, né, o uso, o combate às drogas, as pessoas não dão importância, só uma maconhazinha aqui e ali, mas sabe o efeito prolongado que isso vai acontecer, que vai chegar lá. Então tem a tua fala, uma fala específica, de conhecimento, né, na prática mesmo de verdade, você que, né, foi usuário também, sabe dos efeitos danosos que causam, mas também não é o fim do mundo, o mundo não acaba ali, tem jeito, tem superação. Você então, você aqui, irmão, sou teu fã de graça, né, para você aqui, me ilustra muito como pai de família, ouvir falas igual a tua aqui. Então, com esse teu programa de escuta, de narrativa, irmão, a gente não vai ficar te interrompendo com pequenas perguntas, a gente quer só ouvir. Você que tem muita propriedade do tema que você fala, então esses microfones estão abertos para você, a Rádio Metropolitana está à sua disposição para que você conte aqui os projetos da tua superintendência, as comunidades terapêuticas, o que estão acontecendo, as novidades boas que estão vindo por aí, que a gente sabe que graças a Deus apareceu alguém. Como você falou aqui, do Cláudio Castro, quando falar ruim a gente fala também, quando tá bom a gente tem que falar. Falta muita coisa ainda, como os amigos falam, que precisa acontecer mais coisas. A gente sabe, a cobertura é curta, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. O tempo é curto, né? Tá 2 anos de governo só, que não tem varinha de condão que resolva tudo ao mesmo tempo, mas só de iniciar, a gente tem que falar aqui, a gente tem que elogiar, tem que bater palma quem merece palmas. Então, a tua fala aqui pode ficar muito tranquilo, o programa não é um programa político, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando é bom a gente tem que falar, irmão. Exatamente. Aqui eu não vou me furtar nunca a fazer essas coisas, então leva lá os parabéns ao governador pelas iniciativas, secretário, a nossa subsecretária lá, Verônica Legentil, virou minha amiga, minha irmã, a gente se fala todos os dias agora, todos os dias eu tenho uma necessidade de falar com ela, pela história de vida que ela tem também, e você é o mais novo irmão desse programa aqui. Obrigado pela honra. Espero que você volte mais vezes aqui nesse programa. E vamos aproveitar esse último bloco, explorar o máximo que você puder, fale tudo que você puder falar pra gente aqui, nos esclareça, nos dê luz. E fala dessas comunidades esquecidas, abandonadas, tocadas por gente de muito boa vontade e com muito coração aberto para atender o outro, empatia com o próximo. Luiz, eu tive com o governador, na verdade, quando a primeira vez que eu tive com ele, depois que eu assumi o cargo, eu fui procurá-lo para agradecer, né, pela oportunidade que ele me deu, pelo convite que foi feito, né? E eu falei, obrigado, governador, por essa oportunidade, vou procurar fazer o melhor trabalho, né? Quero seguir as diretrizes do governo, quero estar alinhado com, né, com aquilo que o senhor tem como missão. Ele virou para mim e falou que a missão dele e a pauta de vida dele era a pessoa com deficiência e as comunidades terapêuticas. Eram 2 pautas muito importantes para ele. Porque o governador vem dessa linha de comunidade terapêutica, ele tinha o apoio de uma grande comunidade terapêutica católica, ele é católico, músico, né? E aí ele fez muito trabalho em comunidade terapêutica, então ele conhece a essência do trabalho dessas instituições. Então, quando ele nos dá a oportunidade, né, a gente começa a desenvolver as ações, pensando em desenvolver ações também para uma pessoa que está alinhado com aquilo que a gente compreende como uma política de governo.
Então nós incluímos as comunidades terapêuticas dentro dessa política de governo do governador Cláudio Castro. E por isso a disponibilidade dos recursos. Aí eu agradeço também aos deputados, né, ao deputado federal Hugo Leal, ao deputado estadual Márcio Pacheco, que são as pessoas que provocaram a criação dessa subsecretaria, que potencializaram na mente do governador a necessidade de falar: ó, Cláudio, agora é a hora, nós temos o poder na mão e temos a condição de fazer. Não é possível acabar o nosso mandato e a gente não fez. Então essa é uma das falas do deputado Márcio Pacheco, por isso que se criou a subsecretaria. E é uma pauta muito específica, e aí hoje nós temos no comando, passaram muitas pessoas boas, mas nós temos no comando a Verônica. Gente, o que é uma pessoa com deficiência, não só por sua deficiência, mas sim pela sua capacidade técnica, porque é uma menina que tem uma capacidade técnica e de gestão extraordinária. E nós estamos conhecendo a Verônica agora, que faz pouco mais de 1 mês e meio que ela está à frente do cargo. E assim, e a equipe muito assim, motivada, a equipe muito, sabe, entrando dentro desse processo, abraçando as pautas, abraçando a causa, todo mundo com muito comprometimento. Somos mais de 20 pessoas trabalhando em prol de produzir pautas importantes que venham fazer a diferença na vida da população. E nós temos essa missão. E um dos nossos temas lá da subsecretaria é: nós cuidamos de quem cuida de gente. E aí, por isso, as entidades da pessoa com deficiência são abraçadas, por isso as entidades das comunidades terapêuticas são abraçadas. São 2 colunas importantes de trabalho. E voltando ao PROERD, o PROERD é o Programa de Prevenção da Polícia Militar, um programa maravilhoso que o Rio de Janeiro instituiu, criou, que o mundo comprou essa ideia. Esse programa existe a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro teve uma época que freou o PROERD. Simplesmente não investiu. E hoje o governador nós temos lá o Coronel Pimenta, que faz um trabalho fantástico nas escolas públicas, levando o PROERD adiante, levando a prevenção. Claro que precisa de mais investimento, precisa de mais força no programa de prevenção, porque a prevenção é o custo mais barato do combate às drogas, é a prevenção. É onde você se ganha recursos, você não se perde recursos. A prevenção não é um investimento que você faz caro, é um investimento que traz resultado e ele é o mais em conta de tudo. Douglas, o PROERD, você falou de baratear, é um policial, né? Ele vai na escola. 2 policiais, né? E aí ele passa para as crianças. Sim. Muito, muito bom, eu participei desse projeto, né? Projeto, excelente. Sim. Gostei muito e fiquei triste quando acabou. Sim. Porque, é um policial ou 2 policiais. Sim, o custo baixo. Baixo. E ele, o que ele pedia, às vezes, era uma camisa para poder incentivar. Sim. Poderia voltar isso, né, Douglas? E a questão é o seguinte. O PROERD ele voltou. Hoje ele está atuando. Hoje tem atuação. Voltou já faz 2 anos. E hoje nós estamos no comando do PROERD, inclusive também com apoio do governo federal, incentivando o programa, o governo federal colocando recursos para o programa. Então o PROERD hoje, inclusive, fizemos o convite no nosso simpósio, nós vamos receber o coordenador do programa, que é o Coronel Pimenta. E assim, é um trabalho que tem que ser potencializado, essas frentes têm que ser trabalhadas, não dá mais para virar as costas para esse problema que nós enfrentamos de dependência química, e é uma coisa muito real, muito presente, cada vez mais precoce, as crianças usando drogas, os adolescentes cada vez mais jovens se envolvendo com drogas, com o crime, não dá mais para suportar isso, né? A gente precisa fazer alguma coisa de fato. Então, Douglas, como você falou, o PROERD voltou, é porque eu foco muito na escola também municipal, e na época eles também iam nas escolas municipais. Sim. Hoje eu já não vejo tanto. Sim. Entendeu? Hoje eu já não vejo tanto. Sim. Não, como eu disse, ele voltou, mas ele ainda está precisando de mais investimento. Mais investimentos para que ele possa ampliar o serviço. E uma das nossas, do nosso trabalho dentro da subsecretaria é justamente fazer essa interlocução entre as secretarias e ver de que maneira que a gente pode contribuir, porque também nós temos recursos.
Então, hoje, dialogar com todas essas frentes, assistência social, desenvolvimento social, dialogar com que tem lá a subsecretaria de prevenção a álcool e drogas, dialogar com a saúde, que tem a questão da saúde mental, os CAPs, que cuida dessas questões de saúde mental, da dependência química, dialogar com todas esses setores, é um papel da nossa subsecretaria também, e tem sido feito assim. Eu sinto muita falta também, Douglas, da participação das empresas privadas, né? Poderiam estar nas PPPs, as parcerias público-privadas, que o combate às drogas também afeta diretamente, né, as empresas, né? Se diminuir o índice de assaltos, de balbúrdia, de coisas. A questão precisa do empresariado participar. Só o poder público, o cobertor é curto para cobrir tanta necessidade. Então, precisava de uma parceria maior, que as empresas privadas também entrassem nesse projeto, nesse programa, se aproximassem, né, com aporte de recursos, disponibilizando áreas, questões. Você não sente falta dessa chegada das privadas, não? Hoje nós temos até alguns projetos do setor hoteleiro lá da Zona Sul, que sofreu muito com a questão daquela população de rua, usuário de crack, que fica em Copacabana e tal. E a gente recebeu alguns projetos à época deles, né, para que a gente desenvolvesse algumas ações. Mas assim, a gente tem que entender que cada um tem um papel dentro desse processo. A nossa subsecretaria, ela tem um papel e o viés de promover ações e fortalecimento da política de drogas, mas a gente não tem o poder da ação, porque o poder da ação é da assistência social, ela que desenvolve o acolhimento, ela que desenvolve a abordagem, então a gente leva a demanda e aí se segue a demanda, né? Mas é muito importante. Hoje acho que as empresas, o poder público, todo mundo tem que estar imbuído nesse processo para a gente poder se fortalecer e lutar contra esse mal que atinge todas as classes sociais, todas as classes de empresas privadas, não privadas. O problema da droga é um problema que adoece. Hoje nós temos a Petrobras, que tem uma demanda de acolhimento em comunidade terapêutica muito grande. Funcionários que vivem embarcado, ficam ali, quando sai, você vê, ele está envolvido. Órgãos públicos que têm funcionários que fazem muito uso de substância, que acabam demandando para essas instituições. Então, assim, é um trabalho que tem que ser, assim, um problema que tem que ser enfrentado por todos. Uma transversalidade muito grande entre as ações, né? Sim. Como a gente diz sempre aqui, uma horinha está pouco demais. Presidente Paulo, nosso dentro da rádio aqui, a gente precisa de mais tempo, presidente. Com certeza. Vamos fazer reunião semana que vem para a gente conversar sobre isso aí. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso último bloco. Alessandro, suas considerações finais aí, meu irmão. Douglas, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por você compartilhar teu conhecimento e, como eu falei aqui no início do programa, se não fosse tudo que você passou, nós não teríamos uma pessoa capacitada, e eu me sinto muito feliz de ver que o governador está no caminho certo, com as pessoas certas. Muito obrigado. E o convite a todos do governo que queiram vir aqui, porque não deixa de ser uma prestação de contas à sociedade. Sim. E, além disso, de mostrar que estamos atuantes. E agradeço a esse momento, encerrar aqui minha participação em mais esse programa, com aquela simples frase de Chico Xavier. Uma já foi dita. A outra é: a gente nunca pode ter um novo começo, mas sempre podemos ter um novo fim. E você está escrevendo a sua história. Obrigado, Douglas. Essa bancada também é formada de poeta, entendeu, Douglas? Coisa bonita. Antônio, fala sobre as nossas redes sociais aí, as considerações finais, irmão. Quero agradecer a Deus, como eu sempre faço, né? Quando começa o programa, quando termina. Agradecer a Deus por estar aqui. Só tenho que agradecer. Nas redes sociais da Voz do PCD, TikTok, a Voz do PCD, YouTube, a Voz do PCD, Instagram. Douglas, obrigado por ter vindo. Aprendi muito, né? Esse pouquíssimo tempo que nós temos no programa, mas aprendi muito com você. Meu irmão, obrigado, e obrigado pelo trabalho. Um trabalho lindo, importante, né? E com certeza tu deve... acho que você não deve nem ter ideia de quantas pessoas você tira da rua, né? Você não deve ter nem noção, né? A gente fala muito de igreja, de pastores. Eu até te perguntar, se você falei até contigo aqui nos bastidores, se você era pastor, porque geralmente a igreja ela faz essa função, né? E, pô, cara, parabéns. Continue nesse caminho. E só tem que agradecer a Deus por você existir, meu irmão. Douglas, felizmente é chegada a hora
ter que despedir de você, ouvir tuas considerações finais, irmão. Fico com gosto de quero mais, de te ouvir mais, te oportunizar mais. Quero deixar aberto essa bancada para você. O dia que você quiser vir aqui, você é parte integrante desse programa. A Rádio Metropolitana hoje virou a Rádio da Inclusão, e a gente vai avançar muito mais e deixar espaço você falar tuas considerações finais aí, meu irmão. Luiz, eu quero agradecer a oportunidade desse momento que esse espaço proporcionou para a gente, tá? E dizer que eu estou à disposição, a nossa subsecretaria se coloca à disposição sempre, isso tem o aval da nossa subsecretária Verônica Gentil. Quero agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro por essa oportunidade, espero que ele sustente sempre esse trabalho dentro do governo, porque é uma pauta importante, muito delicado, que trata diretamente com vidas de seres humanos, a gente consegue promover para essas pessoas a recuperação, e a recuperação ela transborda na questão da vida de um pai de família, da vida de uma mãe de família que tem ali o seu filho envolvido com drogas, não sabe mais o que fazer. E o que a gente está fazendo é isso, é olhar para aquele que muitas das vezes o governo não olha, entendeu? E eu me sinto muito orgulhoso de fazer o que eu faço, por isso que eu faço com muito afinco, com muito amor, tudo isso. E dizer que nós estamos comemorando esse mês o Dia Internacional do Combate às Drogas, dia 26 de junho. Então é uma época muito importante que, assim, muitos órgãos e muitos estados, muitos poderes param e se mobilizam para fazer ações voltadas à área da prevenção, do cuidado e da reinserção social. E aqui no governo nós estamos nesse momento. Vamos iniciar a próxima semana, uma semana comemorando o Dia Internacional do Combate às Drogas, que é uma semana de prevenção e conscientização à dependência química. Então nós vamos ter um simpósio no dia 20, quero deixar o convite aqui na rádio aberto, no dia 20, no Biblioteca Parque, a partir das 9 horas da manhã, a nossa subsecretaria vai realizar um grande simpósio com autoridades assim renomadas no assunto. Dr. Jorge Jaber, que é um especialista na área da dependência química, um dos psiquiatras mais conceituados da história, vai estar palestrando no nosso simpósio. Sabrina Presman, o pessoal da Vigilância Sanitária Municipal, e ali a gente vai receber mais de 200 comunidades terapêuticas que já se cadastraram. Ainda temos algumas vagas, então quem quiser, por favor, faça a inscrição no nosso link, que depois a gente pode disponibilizar aí para a rádio. E estamos agora preparando um grande dia que vai ser um dia de uma caminhada de conscientização à dependência química. E aí nessa caminhada vamos contar com vocês muito para divulgar, porque a gente quer encher Copacabana e falar, não tem lá a liberação da maconha, não tem lá o movimento que eles fizeram lá, colocaram mais de 2.000 pessoas lá em Copacabana com a bandeirinha para liberar a maconha. E nós vamos falar não à liberação das drogas, não à liberação de mais drogas, sim à família, sim ao tratamento, sim ao cuidado, sim à vida, sim à qualidade de vida, sim ao esporte, que o esporte faz parte, sim a muitas coisas boas que a gente ainda tem para fazer e não liberar as drogas. Obrigado, Douglas, por participar, obrigado aos nossos patrocinadores que permitem que esse programa esteja no ar. Programa super especial, de muita informação, de muito carinho, muito cuidado e muita empatia com o ser humano. Douglas, obrigado, volte mais vezes aqui. Essa bancada estará sempre à sua disposição, meu irmão. Obrigado, Antônio, obrigado, Alessandro, obrigado a todos vocês que estiveram aqui, Romeu Fox, Geraldo, um forte abraço a todos, equipe da Superintendência, um forte abraço a todos.